É, galera, o STF tá tomando umas vias aí próximas de ditadura, hein? A coisa não tá legal. Fala, galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda a fazer o canal aqui crescer bastante, hein? Conto muito com a ajuda de vocês. Galera, é o seguinte, hoje nós temos aí um tema bem polêmico, né? Aliás, confesso que tenho até um pouco de medo de gravar esse vídeo pra vocês, devido aos recentes acontecimentos acerca do STF, mas a gente tem que comentar, porque é um tema super importante que remete até à própria democracia brasileira. Como a gente sabe, aqui no Brasil, nós temos o poder dividido em três grandes esferas. O executivo, que tem a função de executar as leis, o legislativo, que tem a função de criar e votar as leis, e nós temos o judiciário, que tem a função de julgar o cumprimento ou não das leis. O Poder Judiciário ele tem várias esferas também. Tem a esfera trabalhista, tem a esfera eleitoral tal, e tem a instância máxima do Poder Judiciário que é chamado de STF, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, 11 juízes, que eles são indicação do Poder Executivo Federal, ou seja, do presidente. Então o presidente ele vai lá e ele escolhe um ministro quando um se aposenta. O cara ele tem cargo vitalício, né, a não ser que ele resolva se aposentar antes ou que ele tem algum tipo de caso de corrupção, algo, enfim, coisa que o vale, né? Mas, teoricamente, ele pode ficar lá até quando ele quiser. Beleza. Quando a gente fala do STF, qual que é a função básica do STF? É proteger a Constituição. Então, o STF ele tem que ficar julgando se o legislativo, se o executivo ou se a própria sociedade, os políticos, né, quem tem foro privilegiado, está tentando contra a Constituição brasileira. Só que o STF, é difícil você conseguir fiscalizar esse poder. Por quê? Porque geralmente ele vai se valer da Constituição, ou pelo menos vai dizer que está utilizando a Constituição, para fazer ou não um cumprimento de determinada lei. Então a gente pega, por exemplo, uma coisa que está em voga aí bastante importante. A gente fala, por exemplo, da criminalização da homofobia. Para criar uma lei que criminalize a homofobia, isso deveria passar pelo poder legislativo, porque o poder legislativo é quem cria e vota as leis. Mas não, aqui no Brasil quem está legislando, quem está criando leis sobre isso é o STF, já que um grupo de deputados alega, por exemplo, que não existe uma omissão do nosso Congresso Nacional em ficar votando, ficar criando, né, que uma lei de homofobia, por exemplo, tipificar como uma espécie de racismo. Ou seja, o STF ele está saindo das suas prerrogativas, que é julgar, e ele está legislando, o que é extremamente perigoso. Por quê? Porque essas 11 pessoas, elas não passaram pelo crivo do voto, elas foram uma indicação do presidente nacional, somente isso, tá bom? E pior ainda, o que está acontecendo recentemente? A gente teve alguns casos aí bem icônicos. Por exemplo, o Ricardo Lewandowski, que é um dos ministros, ele teve um cara, ele estava no avião, o passageiro foi lá, criticou o Lewandowski, ele falou assim, que, você tá louco? Sabe quem eu sou? Eu posso te prender, você vai preso. Como que um cara ele vai ser preso porque ele está criticando o ministro da STF? Percebe que não tem sentido? O Alexandre de Moraes, por exemplo, recentemente, não quis passar no aeroporto no detector de metal. Porque, eu sou juiz, eu não preciso fazer isso, eu sou um ministro da STF, eu estou acima do bem e do mal. Ou seja, eles estão se colocando acima de qualquer coisa apenas porque eles são os defensores da nossa Constituição. Lembrando, galera, que os juízes, teoricamente, eles não têm que tomar partido de nada. Os juízes, a grande representação do nosso poder judiciário é justamente uma moça com os olhos tampados. Por quê? Porque a justiça é cega. Então ela não é um poder político. Ela é o único dos poderes que não deve ser político. Ela deve apenas cumprir a Constituição. Então, se o juiz é criticado, galera, sem nenhum problema. Aliás, o juiz não tem que ser querido pela população. Ele tem que respeitar a Constituição. Quem tem que ser querido pela população e fazer o bem para a população é o poder executivo e o poder legislativo, que são dois poderes políticos, beleza? E agora, mais recentemente, a gente teve dois casos bem perigosos aí, né? O Dias Toffoli, que é o nosso presidente da STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi acusado, segundo uma revista Cruzoé, né, e segundo o site Antagonista, de ser o amigo do meu pai. O que seria isso, né? O Marcelo Odebrecht, tem o pai dele, o Emílio Odebrecht, e aí tem um amigo do Emílio Odebrecht, que seria o Lula. E segundo o Emílio Odebrecht, né, segundo a revista, aliás, o amigo do meu pai seria o Dias Toffoli, ou seja, um cara que é do STF. O STF anunciou que não pode. Imagina, vai falar mal do Dias Toffoli assim? Imagina, não pode. Então foi lá e mandou tanto o site Antagonista como a revista Cruzoé
tirarem isso de circulação. Não pode falar mal do ministro da STF. Percebe o absurdo que é isso? Poxa, primeira coisa, para você, o Poder Judiciário, ele não pode abrir um inquérito como ele fez, que aliás é outra coisa que aconteceu, né? O Dias Toffoli foi lá, o Alexandre de Moraes vai ser o responsável por abrir um inquérito para saber quem está difamando a imagem do STF. Hoje eles fizeram, por exemplo, uma busca e apreensão em vários apartamentos, pegando tablets, celulares, etc., de pessoas que estariam caluniando o STF, falando mal do STF, como se isso fosse algum tipo de crime você criticar o STF. Primeira coisa, porque, aliás, a Raquel Dodge, né, que é a nossa Procuradora-Geral da União, né, a Procuradora do Ministério Público, ela foi lá e falou assim, imagina, vocês não podem fazer isso. Por quê? O Poder Judiciário, ele nunca pode ser ativo. Vamos dizer, por exemplo, que, sei lá, o Lula cometeu um crime. O Sérgio Moro pode ir lá e falar assim, ó Lula, eu quero julgar você. Não pode. O que tem que acontecer? Alguém tem que denunciar para o Poder Judiciário e aí sim o Poder Judiciário vai julgar se aquilo tá certo ou não. O Poder Judiciário nunca pode tomar partido de nada. Com o STF abrindo o inquérito, isso já distorce um pouco a função do STF. Por quê? Porque ele está abrindo o inquérito para uma coisa que ele mesmo vai julgar. Não pode ser isso. O inquérito de, sei lá, acusação contra a STF ou algo que o valha, deveria vir pelo Ministério Público, pela Raquel Dodge, e não pelo próprio STF. A Raquel Dodge, então, alegando que não tinha o mínimo de constitucionalidade isso, falou assim, pelo amor de Deus, STF, cancela isso aí. Arquiva essa perseguição, né, a ver se alguém está falando mais do STF. O Alexandre de Moraes falou que não vai fazer, que ele vai continuar fazendo o processamento, ou seja, está desrespeitando o que o Ministério Público pode fazer. E olha que interessante essa briga entre poderes, né? Porque o que pode ser feito contra o STF? Porque eles são quem julgam se a coisa está sendo bem cumprida ou não. Uma ditadura do judiciário, que é o que está sendo feito agora, né? Uma censura do poder judiciário, ela é extremamente complicada. Por quê? Porque a gente vai recorrer a quem? A juízes, que são os caras que estão fazendo isso acontecer, que estão fazendo esse tipo de censura, não tem muito bem a quem recorrer. O que deve ser feito é a população pressionar para que os nossos legisladores, nosso Congresso Nacional, vote leis que diminuam um pouco os poderes e limite um pouco as ações do STF. Isso, claro, inclui com o Poder Executivo e também com o Ministério Público. O que não pode acontecer é uma censura. Eu, por exemplo, não gosto do site Antagonista, a revista Cruzoé nunca nem li, tá? Mas o Antagonista eu particularmente não gosto, acho extremamente partidário, mas eles têm o direito de fazer alegações. Eles não estavam falando que o Dias Toffoli era a pessoa, eles estão falando que provavelmente haviam ilações, aparentemente o Dias Toffoli era o cara que estava envolvido com corrupção. Agora, a mídia não pode mais fazer isso? Isso seria denegrir a imagem do STF? Percebe? Galera, os ministros do STF não são superpoderosos. Eles não podem ser superpoderosos. Eles só têm que fazer o Brasil respeitar a sua Constituição. O STF não está acima da Constituição. Ele está abaixo da Constituição e serve para a gente conseguir respeitar, para a gente fazer seguir a nossa democracia, que com certeza é o que não está sendo feito. O STF, o Poder Judiciário, está sendo o menos democrático dos três poderes nesse momento. Belezinha? Deu pra entender essa confusão aí do STF? Então tá, galera. Então se vocês curtiram, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.